É esse amor que nos faz todos os dias prepararmos um programa diferente para você, para levar formação, para levar informação. E o nosso tema hoje, como eu disse, é inventário judicial e extrajudicial. Olha que tema bacana. E eu convido mais uma vez para estar aqui conosco o doutor Alice Salum, especialista em direito da família. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é sempre um privilégio poder participar. Para nós também. Que bom te receber aqui mais uma vez. Vamos falar sobre esse assunto, inventário judicial e extrajudicial. Vamos definir primeiro o que é inventário, então, para quem está em casa. Mas antes, quero convidar você que está em casa a participar conosco. O nosso telefone aqui é o 3349-1015 ou então 8419-9938, tá? Esse segundo número do celular é do nosso WhatsApp. Você que, de repente, está assistindo pela primeira vez o nosso programa, né? Hoje nós temos a quinta-feira do direito, recebemos hoje o doutor Alice Salum, especialista em direito da família, e vamos falar sobre inventário judicial e extrajudicial, e você pode ligar e tirar sua dúvida, bacana, né? Então 3349-1015 ou então 8419-9938. Doutor Alice, vamos definir então o que é inventário para a gente poder entender? Certo. Antes de definirmos o que é inventário, cabe a nós definirmos o que é o direito das sucessões, que é o ramo do direito privado, uma matéria dentro do direito civil, que irá regular, no momento do falecimento de uma pessoa, para quem serão destinados os seus patrimônios, as dívidas que ele tem. Então, o direito das sucessões vai regular quem são os herdeiros, quem tem direito a essa herança. Por conseguinte, o inventário é a forma, é o processo, é o procedimento pelo qual isso será regulado. Então, o inventário, ele é o instrumento que vai adequar o direito das sucessões, ou seja, através deles que vai ser nomeados inventariantes, vão ser pagos os impostos após o falecimento de alguém. De uma pergunta bem leiga, inventário não tem nada a ver com testamento, ou tem? Tem sim. Tanto para a abertura do inventário, ela pode ser feita, o testamento, quando existe um testamento, uma pessoa deixa um testamento, Antonielli, através do inventário que vai ser aberto esse testamento também e vai ser verificado quem serão as pessoas capazes de herdar aqueles bens dispostos neste documento. Bacana. Ó, já tem uma pergunta aqui. A Silvana, ela quer saber qual que é a diferença dos dois e qual ela deve escolher. Isso vai depender muito de cada um. Como é a sua família é composta, qual o número de bens que você tem. Enfim, quando você não tem uma decisão firme para quem deixar esse determinado bem, o ideal é que se faça um inventário, porque aí se procurará fazer uma divisão de uma forma igualitária. Não que no testamento não seja isso, mas no testamento ele tem a pessoa que vai fazer o testamento, já programando essa divisão de bens, ele pode deixar um pouco mais de bens para um filho ou para um terceiro, que não seja da sua família. Então, isso vai depender muito qual é a vontade dessa pessoa. Tá, você falou o judicial, o extrajudicial é a mesma coisa? Não, entre o inventário e testamento, isso. Mas do inventário ele é dividido de duas formas, judicial e extrajudicial. Isso. O judicial é quando não há menores e existe a possibilidade de haver acordo ou não, será litigioso, ou seja, haverá briga frente a esses bens deixados pelo falecido. O inventário extrajudicial, ele é feito no cartório. Paga uma taxa para a escritura pública de inventário e quando não houver menores, não houver incapazes e as partes estão de comum acordo, ou seja, os herdeiros com o cônjuge ou com a companheira, eles já fazem um acordo quem vai ficar com qual bem e não há problema nenhum. Então, essa é a diferença. E o que é um processo, então, de inventário? O processo de inventário nada mais é que a forma pela qual as pessoas buscam fazer essa divisão. Não há como fazer uma divisão de bens sem ser pelo cartório ou sem ser pelo judicial. É a forma que vai ser aplicada aquelas regras de partilhas de bens, de quem são os herdeiros perante a lei. Então, o processo de inventário é esse instrumento, é a forma pelo qual se leva ao judiciário para estar fazendo a divisão do patrimônio daquele que faleceu. Na questão, você está falando do inventário,
o inventário, uma vez feito, ele não pode sofrer alteração ou pode? Pode. Existem algumas situações em que, por exemplo, houve a sonegação de um bem, ele pode ser reaberto. A sonegação é quando esconde-se um bem. Então, ele pode ser futuramente aberto novamente para que haja essa divisão sobre esse bem. Ou haja uma sobrepartilha quando ocorre um erro, alguma coisa do tipo, por exemplo, há casos que o pai doa disfarçadamente para o filho, alegando que houve uma compra. Por exemplo, suponhamos que o filho compra do pai um imóvel, mas não foi uma doação que ocorreu. Então, há uma sobrepartilha quando vai se discutir isso não foi mencionado no inventário. Então, são essas situações que pode ser aberto o inventário novamente. E questão de, por exemplo, se a pessoa não foi citada no inventário? Também. Se é um filho que, não sei, não foi reconhecido? Havendo esse processo, existe muito esses casos, é importante ressaltar isso sim, Antonieta. Havendo uma investigação de paternidade e o processo de inventário já havia sido encerrado, haverá uma sobrepartilha com relação a esse novo filho que surgiu do decujus. A gente já falou de partilha de bens aqui, né? Falamos alguma coisinha. Falamos alguma coisa sobre isso. Então, independente do que estiver, por exemplo, no inventário, dos filhos que se tenha, outros filhos de fora podem recorrer. Sim, podem sim. Se suponhamos que ele tinha duas famílias e uma não sabe da outra, que já aconteceu casos parecidos com esse, e essa pessoa vem a falecer, e aquela outra família, aqueles outros filhos herdeiros não são comunicados e o processo de inventário é encerrado, pode haver essa sobrepartilha para que seja resguardado o quinhão de cada parte, ou seja, cada um vai ter sua cota parte definida novamente. E tem um prazo para isso, Ali? Por exemplo, fiz o inventário e, sei lá, né, vai fazer a leitura lá do inventário e tudo mais, mas tem um prazo para se recorrer ou não? Sim, nós temos prazo aí de 10 anos para que ele entre com um pedido judicial dessa sobrepartilha. Assim. E agora, quem que pode requerer, então, o inventário? Só a família? Não, o novo CPC ele traz um rol bem extenso, mas os mais comuns que podem requerer esse inventário são a pessoa que estiver na administração dos bens, o cônjuge ou o companheiro, quando união estável, também pode requerer. Posteriormente a isso, os herdeiros, os legatários, que são aquelas pessoas que recebem por testamento, inclusive até o Ministério Público para representar o direito dos incapazes. Que no caso mais comum são os menores ou aquelas pessoas que têm uma deficiência mental, física. Então, entre outros que estão no rol que estão legitimados a requerer abertura do inventário, mas esses são os mais comuns. Vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, porque agora a gente mudou. Agora, para todo mundo que está em casa, ficar sabendo a previsão do tempo, sabe? Então, a gente vai chamar agora a previsão do tempo para saber como é que fica a nossa temperatura nesse dia, nesta quinta-feira e também para amanhã de manhã. Hoje, Campo Grande registra mínima de 14 e máxima de 26 graus. O céu fica nublado com possibilidade de chuva isolada. A umidade é de mínima de 60% e máxima de 95%. Para amanhã, a meteorologia prevê um início de dia com céu encoberto com chuvisco. Pois é, ontem estava fresquinho, né? Hoje deu uma esquentada, né, Ali? Diz que amanhã amanhece de novo, chuvisco e o tempo nublado, bem friozinho. Eu particularmente gosto desse tempo frio, viu? Você então prepara aí, não tira as cobertas da cama não, tá bom? E olha só, eu quero agradecer de forma muito especial os nossos novos milites. A Ana Maria Valério, do bairro Santa Branca. Tem também a Cecília Freitas Silva, do Aimoré 2. E o nosso pequeno milite, Igor de Arruda Ramires, da Vila Carvalho. Sejam todos muito bem-vindos à nossa família consagrada. A gente fica muito feliz de te receber, sabendo que a sua contribuição também vai fazer com que essa obra cresça ainda mais, tá? Deus abençoe cada um de vocês e a Imaculada interceda por cada um e por cada intenção. Vamos voltar aqui então agora a nossa conversa com o Ali Salum, né? Ele que é advogado e especialista em direito da família. Hoje a gente está falando de inventário, gente. Você que tem dúvida pode ligar aqui para nós no 3349-1015 ou então mandar a sua mensagem no WhatsApp 8419-9938.
Ali, o inventário, se você explicou que ele é uma forma para poder fazer a divisão de bens, né? É só essa forma que existe para essa divisão, por exemplo, a leitura de um inventário? O único modo que se tem realmente para fazer depois que uma pessoa venha a falecer é somente através do inventário. Não há outra forma para que esse patrimônio passe a ser dos herdeiros ou da companheira ou do cônjuge. Então, o inventário é o único caminho, realmente, seja ele judicial ou extrajudicial. Agora, falamos assim, quando a pessoa morre, a pessoa morreu e não tem nada. E aí, como é que é feito? Aí, no caso, a doutrina fala para que seja feito um inventário negativo. Mas isso, na prática, não existe. Então, se ela não tem nenhum bem, nada que cause prejuízo, enfim, não exista nenhum patrimônio ou nenhuma dívida, então não há não há necessidade de se fazer esse inventário, porque não vai ser recolhido imposto, não há que transferir nenhum bem imóvel ou imóvel para nenhum herdeiro. Então, esse inventário negativo acabou que na prática ele não ocorre, né? Então, no caso assim, por exemplo, os pais têm os filhos e tudo mais, tem uma casa. Se não tem nada por escrito que está deixando essa casa para o filho, automaticamente fica? Quando os pais morrem? Não, tem que ser aberto um inventário com essas pessoas. Independente? Ah, entendi. Independente. Tem que ser aberto um inventário com qualquer uma dessas pessoas que eu citei agora há pouco, e para que possa se dar andamento no processo inventário e lá na frente seja feita a partilha. Tá certo, então. Ali, fica aqui com a gente, não sai, a gente já volta, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, é tempo de uma água aqui, e convidamos você a participar conosco, 3349-1015, 8419-9938. A gente já volta, não sai daí. Estás entre nós, podemos sentir.